Queridos, a graça e a paz, bom dia aos amados irmãos. Estamos aqui no mais um domingo com você na sua casa, tentando nos debruçar um pouquinho acerca da palavra de Deus. E na semana passada, nós encerramos a série de estudo do livro de Apocalipse. E nessa semana, a partir dessa semana agora, eu creio que vai até o fim do ano, nós vamos iniciar uma nova série de estudos acerca dos evangelhos. Muitas vezes, queridos, nós abrimos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e lemos ali cursivamente a nossa palavra, a nossa Bíblia, tentando extrair o máximo que nós podemos dos ensinamentos, nos surpreendemos com as maravilhas que Jesus faz, os grandes feitos de Jesus, os ensinos maravilhosos de Jesus, mas muitas vezes o nosso conhecimento ele fica nesse campo, no campo cristão, no campo tão somente religioso. Não que não seja importante, muito pelo contrário. Ele tem a sua importância, tem o seu valor e o seu significado. Mas, conjuntamente com esse olhar cristão, com esse olhar religioso, o que nós queremos a partir de agora, a partir dessa semana, desse domingo agora, e os próximos domingos, é caminhar com você um pouquinho sobre os evangelhos, aquilo que o evangelho fala, acerca do ministério de Jesus, porque ele se prende basicamente a isso, né? Tudo que gira em torno desse ministério, ele vai apontar, ele vai orbitar em cima do ministério de Jesus. E a nossa proposta é que nós tenhamos também um olhar histórico sobre esse tema. Então, ou seja, muitas vezes nossa visão, nossa leitura, ela é num viés religioso, judaico-cristão, ou num viés tão somente cristão, mas nós queremos mergulhar com vocês um pouco mais e aumentar nossa lente sobre esse estudo, sobre essa palavra. Então, queridos, a partir de hoje, a partir desse domingo agora, nós queremos caminhar com vocês acerca desses 4 evangelhos que nós conhecemos, que fala basicamente, ou a maior parte deles, sobre o ministério de Jesus. E a nossa ideia é que ao final das nossas aulas aqui, você tenha ali adquirido alguma coisa, que tenha somado alguma coisa no seu conhecimento. Essa primeira aula minha aqui, e eu me proponho também a adiantar para os irmãos que a próxima aula também fará parte dessa aula também, que teria um tema como introdutório. Então, ou seja, nós vamos fazer um panorama, que muitas vezes, quando nós estamos ali na escola bíblica nossa, nós fazemos em alguns livros o panorama. O que é o panorama, né? São pontos principais, alguns pontos simples ali, que nós compreendemos o autor, talvez a quem é direcionado, a narrativa, alguma coisa desse tipo, sem mergulhar um pouco mais. Mas nós queremos, nessas 2 primeiras aulas, nesse domingo e no próximo domingo, chamar de aula introdutória, onde nós vamos abordar um pouquinho mais, com maior profundidade, esses temas que vão nos dar base para poder compreender um pouquinho mais acerca do Evangelho. Por exemplo, quando eu leio ali em Mateus, inicio o Evangelho de Mateus e leio o primeiro capítulo, ele vai tratar inicialmente da genealogia de Jesus. Por que isso? Por qual motivo esse livro ele inicia com essa genealogia? Por que Mateus, que é um livro próximo, um livro de Marcos, melhor dizendo, por que Marcos, que é um livro próximo de Mateus, ele não apresenta no seu primeiro capítulo algo semelhante, mas ele vai falar acerca de Isaías, acerca de João Batista, acerca do profeta João Batista, que anuncia ali a vinda de Jesus? Por que Lucas ele vai escrever o seu livro numa narrativa e vai ali direcionar esse livro para um certo Teófilo, uma pessoa, quando na verdade o livro de Lucas, ele está falando a um público, aos gentios. Por que João, ele inicia ali o seu evangelho falando acerca de que o verbo se fez carne? Qual foi o propósito disso? Por que ele faz essa abordagem? Porque ele inicia dessa forma, dando ali ênfase a Jesus como Deus, a divindade de Jesus. Qual o motivo disso? Então, queridos, tudo tem um porquê. Nada é aleatório, né? Não é ali colocado de maneira aleatória, mas há um porquê. Porque o destinatário, né? O autor, um endereçamento da carta, do evangelho, do livro, tem um propósito. Por isso que ele está estruturado dessa forma. Então, meus amados, iniciando nessa palavra de introdução, nós começamos a partir do pressuposto, do princípio, que Jesus, quando ele nasce, quando ele vem, quando ele encarna Jesus, ali existe um cenário
político-militar ocupando a terra. Um cenário de domínio na terra. Então, meus amados, nós olhamos para a história, nós vemos ali bem presente, bem marcante, um Império Romano. Então existia um domínio do Império Romano. Mas quando começou esse império? Como tudo ocorreu? Então, queridos, houve ali uma trajetória, nós falamos isso na semana passada, sobre impérios que aconteceram na civilização humana, falamos sobre o Egito, a Babilônia, falamos sobre a Síria, falamos sobre os helênicos, que são os gregos também, e falamos também sobre os romanos. Então, ou seja, houve ali uma caminhada gradual da história, onde ele é trocado, ele é permutado, esse domínio da humanidade, a civilização em determinado local. E na questão de Jesus aqui, Jesus ele estava sobre a ótica, sobre os holofotes do Império Romano. Então, quando Jesus nasce, o que acontecia no momento ali era um domínio do Império Romano. Então, nós temos que olhar, queridos, que a abordagem dos evangelhos, ele está dentro desse cenário, ele tem esse cenário como um pano de fundo. Então, o Império Romano, ele teve uma participação muito grande ali em questão de domínio político, militar, econômico também, na época de Jesus. E tudo isso tem que ser considerado quando eu olho, quando eu leio, quando eu estudo os evangelhos em particular. Se nós formos olhar, por exemplo, ali o livro de Lucas, Lucas, nas suas primeiras linhas, ele vai se propor a relatar com minúcias a história acerca daquilo que era publicamente conhecido. Se nós formos ver, por exemplo, aí Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim, tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos tramitaram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também, a mim, conveniente escrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Então, ou seja, Lucas ali, ele vai trazer dados históricos de maneira bem minuciosa. Nós conhecemos, sabemos que Lucas, ele era um médico, né? E por conta da sua cultura, ele vai trabalhar de maneira mais detalhada os evangelhos. Ele vai abordar de maneira mais detalhada. Por exemplo, o evangelho de Marcos, ele é mais sucinto, desde o tamanho até a argumentação. Mas Lucas não. Lucas ele é um pouco mais detalhado, mais minucioso. Mas ele vai falar de fatos históricos. Quando Lucas vai dizer a Teófilo acerca do que ele iria escrever, começar a narrar de maneira ordenada, ele fala assim, daquilo que já é público, aquilo que é sabido, aquilo que aconteceu. Eu quero escrever e ordenar todas essas ideias que foram ali narradas e presenciadas. Quero trazer para os irmãos já de antemão uma informação. Lucas, ele é o único autor da Bíblia que ele é gentio. Os demais autores da Bíblia, de todos os livros que nós temos ali, a autoria nominada, somente Lucas, ele é um gentio, ele escreve 2 livros, ele escreve o Evangelho, ele escreve também o livro de Atos. E Lucas, ele é detalhista, ele vai fazer uma abordagem detalhada acerca do que estava acontecendo no tempo de Jesus. Como eu falei para os irmãos, existe uma história que veio caminhando de maneira cronológica, né? E nós vamos ver o Império Romano estabelecido no tempo de Jesus, mas ele teve ali uma ascensão, ele teve um início do seu império, onde ele começou a dominar certas áreas e certas regiões, principalmente pelo poderio militar. Ele encontra, por exemplo, o Império Grego enfraquecido, em declínio, né? Houve ali algumas insurgências desse Império Grego, que são ali a revolta de Macabeus, por exemplo, que acontece ali no início do século II a.C., e ele vai ali se consolidar no finalzinho do século II, início do século I antes de Cristo. Então, ou seja, o Império Romano ele pega esse ambiente, ele pega esse cenário, já o Império Grego enfraquecido, e ele começa a dominar, ele começa ali se estabelecer, ele começa a ampliar o seu domínio. Então, queridos, existe um pano de fundo em cima dessa história que nós precisamos considerar quando nós lemos os evangelhos. Então, ou seja, quando eu olho o evangelho somente pela ótica religiosa, pela ótica cristã, obviamente que eu vou extrair muita coisa para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, será muito bom. Mas quando eu começo a agregar, quando eu começo a somar, quando eu começo a olhar em conjunto com a história, aquilo que retrata a história, eu passo a enriquecer mais o meu conhecimento, eu passo a entender o
porquê de certas coisas que estão ali acontecendo naquela leitura, e eu começo a ver em profundidade aquilo. Então, queridos, os evangelhos, eles são um livro que nós chamamos de livro de biografia, biográfico. O que é isso, um livro de biografia? Nós sabemos muitas vezes, nós sabemos muito bem que uma biografia é o relato acerca da vida de alguém, né, que passa toda a sua trajetória, todos os seus feitos, os acontecimentos, as conquistas, né, as lutas, as batalhas. Então, ou seja, muitos autores, né, seculares, podemos chamar dessa maneira, então eles escrevem ali biografias e até mesmo autobiografias também. Então, ou seja, escrevendo acerca de si mesmo, não de outra pessoa, mas acerca da sua própria biografia. Então, ou seja, os livros do Evangelho, eles são livros que tratam de uma biografia. E qual biografia? Ele fala acerca de Jesus. Então, mais uma vez, eu reforço para os irmãos que Jesus, ele é olhado numa perspectiva cristã, né? Que nós vemos Jesus como Deus, a divindade de Jesus, e nós também olhamos Jesus histórico. O que seria o Jesus histórico? Jesus histórico, por exemplo, vai dizer que ele nasceu. Jesus histórico vai dizer que ele teve uma mãe e teve um pai. Jesus histórico vai dizer que ele teve irmãos. Jesus histórico vai dizer que ele andou na terra. Jesus histórico vai dizer que ele morreu. Então, ou seja, aqueles fatos que são ali relacionados à humanidade de Jesus, nós podemos entender como Jesus histórico. Então, ou seja, eu tenho que olhar o Evangelho também nessa perspectiva, onde existe uma história narrada acerca de um homem. Quando nós vamos, por exemplo, um historiador, lá no primeiro século, chamado ali Flávio Joséfo, ele também fala acerca de várias coisas, e ele abre ali um espaço para falar acerca de Jesus e dos seus discípulos, e ele fala uma visão histórica de Jesus que morreu, que tinha discípulos, seguidores. Então, ou seja, ele vai se prender aos fatos históricos acerca de Jesus. E, meus irmãos, os evangelhos também não vão ali poupar argumentos ou poupar dados que venham falar e venham ali falar acerca de Jesus. Então, ou seja, nós temos um cenário sobre isso daí. E é sobre isso que eu falo para os irmãos. Quando eu olho, por exemplo, acerca do cenário histórico, quando eu olho acerca do domínio do Império Romano, eu posso entender que existiu ali alguns imperadores, né, que a história nos relata. Então, ou seja, até o tempo de Jesus, ou melhor, um pouco mais, até o tempo de João, né, que o apóstolo João, no final da sua vida, nós temos ali 11 imperadores. Então, ou seja, nesse primeiro século da igreja, nós podemos ali talvez contabilizar o número de imperadores que dominaram, que governaram o Império Romano. No total são 11. Existe um muito conhecido, que é Augusto César, por exemplo, que ele começa 30 antes de Cristo, e ele vai um pouco mais, até 14 depois de Cristo. Nós podemos entender, meus irmãos, que o império é o todo. E nós temos alguns governadores. Os governadores são ali localidades. Por exemplo, Judéia é uma localidade, tem governo. Nós vamos ver a Galileia também tem governo também. Então, às vezes, nós nos confundimos. Como é que pode ser Pilatos, Herodes? O que está acontecendo? Então, ou seja, meus irmãos, é uma composição geopolítica. Se nós podemos entender assim, quando eu falo em história, eu tenho que olhar também por esse lado. Então, ou seja, havia uma composição geopolítica, onde havia o Império Romano, e havia ali províncias, né, localidades, e essa localidade tinha o seu governo. Então nós vamos ver aqui, retomando alguns nomes, né? Augusto César, nós temos aí também Nero, que é muito conhecido, também foi aquele que colocou fogo em Roma, que governou ali nos anos 70, né, depois de Cristo, que incendiou ali a Roma, tentando colocar a culpa nos cristãos. Nós conhecemos bem essa história. Depois nós vamos ver ali também outro nome bem conhecido, é Domiciano, que vai encerrar essa lista de imperadores do Império Romano. Então, queridos, existia ali, na verdade, um domínio, existia um governo ali estabelecido pelo homem. Então, existia um domínio imperialista do Império Romano, dividido em províncias, e Jesus nasce dentro desse cenário. Então, por isso eu estou dizendo para os irmãos que nós não podemos abandonar tudo aquilo que está em volta e que preenche os relatos dos feitos de Jesus. Né? Quando eu vou olhar, por exemplo, ali, desculpa dizer aos irmãos, adiantar um pouco mais o assunto, né? Quando eu vou ver a crucificação de Jesus, eu vou ver lá no final, que é retirado de Jesus as suas vestes. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre vestes, e nós vamos ver que Jesus, ele não ficou com
desculpa assim, talvez uma tanga, né? uma roupa, um tecido transpassado ali no seu corpo, escondendo as suas partes íntimas. Não foi dessa maneira, né? Se nós vamos ver a história, o que compunha a história nesse tempo, nós vamos ver que Jesus ficou nu na cruz do Calvário. A vergonha, né? A humilhação, ela foi muito mais do que nós possamos pensar, né? O diretor e ator Mel Gibson, quando ele fala ali, quando ele faz um filme acerca de Jesus, ele é muito mais incisivo naquilo que Jesus passa, na sua história, né? na crucificação, ele é muito mais incisivo ali e muito mais traumático do que aquilo que nós vimos em outros filmes que são muito mais amenos. Então nós passamos a entender que Jesus morreu na cruz durante 3 horas porque ele teve muito sofrimento. Isso é retratado no filme de Mel Gibson. Então, queridos, nesse cenário que nós vemos aqui, existe um cenário geopolítico, né? Nessa organização. E dentro desse cenário, existiam alguns governos que nós podemos destacar. Primeiro, é o governo da Judéia. 3 nomes, 3 governadores, que ele aparece não só no tempo de Jesus, mas também aparece também no tempo da igreja. Nós temos ali, primeiro, Pôncio Pilatos, nós conhecemos bem, que foi aquele que recebeu Jesus e participa de todo o tribunal, de todo o julgamento e consolida na sentença da morte de Jesus. Então esse é um nome muito presente na história de Jesus, que ele acompanhou um pouco mais essa trajetória, e ele vai assumir ali, ele vai estar trabalhando de 26 a 30 e 36 depois de Cristo. Então, ou seja, durante 10, 11 anos, e basicamente durante o ministério de Jesus, é Pôncio Pilatos que está na Judéia. Então, ou seja, ele está presente na história de Jesus. E quando vamos para a igreja, nós encontramos ali Félix e também Festus, que já é um tempo diferente, que aparece lá em Atos dos Apóstolos, já travando um contato com o apóstolo Paulo e com a igreja primitiva. Quando nós passamos para a Galileia, nós encontramos outros nomes que também foram governantes da Galileia. No tempo de Jesus, nós vamos encontrar, por exemplo, ali Herodes o Grande. Quem foi Herodes Grande? Foi um dos primeiros governadores da Galileia, que aparece em que momento? No momento do nascimento de Jesus. Então, ou seja, aquela perseguição, as crianças que são mortas, os recém-nascidos, até 2 anos, a ordem ali, ela é emanada de Herodes o Grande. Então, ou seja, Herodes o Grande foi aquele que estava presente no nascimento de Jesus. Mas não para por aí, porque existiu uma dinastia herodiana. Então, ou seja, Herodes Grande, ele era o grande rei da Judéia, ele foi aclamado como um grande rei, e isso ali conferiu a ele uma dinastia dos Herodes. Aí você vai lembrar ali de Herodes ali, Agripas, Antipas. Então, se são Herodes, alguns nomes, Antipas, são alguns nomes que aparecem, né, na história do cristianismo, de maneira paralela, mas com um pano de fundo. E nós vamos ver que eles estão presentes também dentro dessa história. Nós vamos, por exemplo, ver ali Herodes o Antipas, que ele vai aparecer naquela situação onde ele é aclamado como Deus e depois ele morre comido por vermes, por bichos. Então, ou seja, meus irmãos, nós vamos vendo que existia um pano de fundo em cima dessa história, quando nós vemos ali os governos estabelecidos, né? Governadores da Judéia e governadores também da Galileia. Então, queridos, dessa maneira que caminha o Evangelho. O Evangelho tem no pano de fundo toda essa história que nós devemos considerar. Quando nós olhamos ali o que está acontecendo em volta, nós precisamos considerar, nós precisamos olhar, trazer para dentro da história cristã também esses dados que são históricos. Os evangelhos, queridos, ele tem uma estrutura, né? Como todo livro da Bíblia, ele possui uma estrutura, né? E o que é a estrutura, como nós falamos de estrutura do livro? É como ele é composto, como ele é organizado, como ele é escrito. Isso daí ele passa por diversos quesitos que nós consideramos quando nós falamos de estrutura, né? Quando nós pensamos em estrutura, por exemplo, nós podemos pensar no gênero literário. Então, quando nós vimos até a aula passada, nós vimos ali o livro de Apocalipse, o gênero literário, ele era ali escatológico, apocalíptico, porque falava de simbologia, metáfora, então, ou seja, eram elementos que apontavam para esse gênero literário. Só que os evangelhos não têm somente um gênero literário. Por exemplo, ele tem um gênero literário chamado de biográfico, onde ele fala acerca de uma pessoa, quando ele fala acerca de
um indivíduo, e no caso aqui é acerca de Jesus. Ele também tem um gênero literário conhecido como narrativos. Por quê? Porque ele narra várias histórias, ele narra vários acontecimentos. Ele vai falar acerca de muitas coisas. Ele vai falar acerca de Jesus sendo batizado. Ele vai falar acerca de Jesus nascendo. Ele vai falar acerca de Jesus no seu ministério. Então, ou seja, são narrativas que vão estar ali construindo esses livros. Então, ou seja, ele tem também esse gênero literário. E outro gênero literário que nós também encontramos nos evangelhos é o gênero literário também apocalíptico. Também encontramos, principalmente no finalzinho do livro de Mateus, a partir do capítulo 24. Então ele vai abordando ali acerca dos últimos tempos, aquilo que aconteceria, que inclusive em a linha ele aproxima com o livro de Apocalipse. Então, ou seja, são esses três gêneros que nós encontramos dentro dessa composição do livro, dessa narrativa e dessa estrutura. Meus irmãos, é bem interessante ainda nós considerarmos na estrutura de livros que nós temos ali, que nós conhecemos como paridade, né? Ou evangelhos sinóticos. Então, ou seja, são aqueles evangelhos que se aproximam na sua narrativa. Ou seja, o que está em Mateus, respeitando as proporções, também encontramos também lá no livro de Lucas. Também encontramos no livro de Marcos. Em algumas coisas bem pequenas, nós vamos ver isso na próxima aula, também encontramos no livro de João. Então, ou seja, que nós falamos sobre paridade, similaridade, ou como nós conhecemos muito bem como evangelhos sinóticos. Uma abordagem que caminha bem próxima uma da outra. Então, queridos, a nossa ideia aqui é nós fazermos uma introdução, uma aula introdutória acerca desses evangelhos, nessa aula de hoje, desse domingo, e no próximo domingo também estaremos fazendo essa abordagem. Queremos considerar, meus irmãos, algumas outras coisas que nós chamamos de ambiente social do Novo Testamento, durante os evangelhos. Por que nós temos que considerar isso? Porque nós temos que ver também o ambiente social que nós encontramos dentro do Evangelho. Porque, queridos, eles fazem parte dessa estrutura. Eles fazem parte dessa narrativa. Porque é importante eu saber por que o Novo Testamento ele é escrito em grego. Alguns textos, ele tem o aramaico, por exemplo, né? Mas o hebraico não aparece dentro do Novo Testamento, e nem tampouco o latim, embora sejam línguas faladas durante o período do primeiro século da igreja, no tempo de Jesus, mas não era algo muito comum. Então, ou seja, era algo mais assim, eletivo essas duas línguas, né? Tanto o hebraico como o latim. Mas o grego e o aramaico era mais o idioma, a língua da rua. Aquilo que era falado de maneira popular. Então, o evangelho, o evangelho, bem como todo o Novo Testamento, ele é escrito basicamente no grego, em alguns pontos somente no aramaico. Então, eram os idiomas presentes, que estavam presentes dentro desse período de Jesus. Então nós tínhamos ali o hebraico, porque a cultura hebraica ela estava presente, o judeu estava presente nesse cenário, né? E o judeu era um número considerável, em cerca de 4, 5 milhões de judeus que compunham ali aquele grande povo, aquele maciço povo, debaixo do domínio do Império Romano, e ele tinha seu idioma que ele falava. Então, ou seja, existiam vários idiomas sendo falados naquele império, né? Então o hebraico ele era falado muito e basicamente junto com a elite do povo judeu. Os sacerdotes, por exemplo, né? Os escribas, por exemplo, eles dominavam, os fariseus dominavam essas línguas e falavam fluentemente entre eles. Mas não era muito presente na rua. Nós tínhamos também o latim. O latim era a língua, o idioma do governo. Então, ou seja, o Império Romano, o governo romano, eles se comunicavam ali no idioma latim. E nós tínhamos outros dois idiomas. Qual eram os idiomas? O grego, né, que era presente porque houve um domínio do Império Romano, e ali estava junto também miscigenado o povo grego, e o grego também era presente como idioma das ruas, né? Daquela localidade, da Judéia, Galiléia, Jerusalém, era presente naquele local também. E nós temos também o aramaico. O aramaico ele foi um dialeto, algo que foi aprendido em que momento? Dentro da Babilônia. Então, ou seja,
quando o povo judeu ele passa na Babilônia, quando ele sai da Babilônia, ele sai com esse dialeto, com essa nova língua. E isso vai se arrastando junto com a cultura, como fosse algo paralelo que caminhasse junto com a cultura. Então, os idiomas que predominavam, que se falavam naquela época, eram esses idiomas. Por quê? Pela influência do povo que vivia naquela época. O Império Romano dominava e tinha o latim. O grego ele fazia parte do grande povo dominado. O judeu fazia parte do grande povo dominado. E também tinha junto o dialeto que era o aramaico. Então, queridos, esses idiomas, eles eram presentes dentro do cenário, né? Por isso nós vamos ver, por exemplo, Jesus muitas vezes falando em aramaico. Se você for ver a história, se debruçar sobre a história, você vai ver que muitas vezes Jesus ele fala em aramaico. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo, ele fala muitas vezes em grego, Paulo também, porque Paulo era ali chamado como poliglota, ele falava o grego, o latim, ele falava também o hebraico também. Então, ou seja, eram as línguas que dominavam naquele momento. Um outro ponto que nós podemos falar acerca desse ambiente social era o vestuário do povo. Então, ou seja, aquilo que eles tinham como indumentária, as suas vestes, as suas roupas. Eu estou dizendo aqui, meus irmãos, acerca do povo judeu. E que povo? O judeu que vivia ali no povo, no meio do povo, a classe mais simples, que estava ali incluído Jesus, estava incluído Maria, José, e estava incluído também os discípulos. Então, ou seja, é dessa classe que nós estamos falando, basicamente. Então, ou seja, o vestuário ali que eles tinham como predominante eram duas peças. Tão somente duas peças. Ele tinha ali uma camisola, uma roupa, né, que cobria todo o seu corpo, e depois, por cima disso, uma capa. Quando era questão do inverno, ele botava, vamos dizer assim, para nós entendermos melhor, uma sobrecapa que pudesse aquecê-los mais. Mas, basicamente, ele usava essas duas vestimentas. Então, ou seja, ele usava um tipo de uma roupa, né, uma camisola, um roupão grande, comprido, né, e também, sobre isso, uma capa. Nós vamos ver Jesus falando acerca disso, quando fala de, quando lhe pedir a capa, dá também a roupa também, ou seja, entregue tudo. Nós vamos compreender por que Jesus fala isso. Então, ou seja, ela compunha a vestimenta, essas duas peças somente. Como eu falei para os irmãos no início, quando eu olho, quando eu penso a partir dessa informação, quando eu olho acerca de Jesus, eu vou ver ali que Jesus, ele, quando foi despido da sua roupa, ele tirou a capa e também tirou a sua camisola, vamos dizer assim, né? A sua roupa íntima, a sua túnica. Foram sobre o que lançaram a sorte que nós conhecemos. E por ter essa informação, eu começo a pensar que Jesus ele foi muito mais humilhado do que nós vemos ali em alguns retratos, em algumas fotos, algumas imagens pintadas, né? Em alguns filmes, que ele tem ali um pano enrolado sobre o seu corpo, tapando ali as suas partes íntimas. Quando nós também vemos também ali sobre a vestimenta ainda, o que era presente na vida daquele povo eram sandálias. Então, ou seja, sandálias, quando Jesus ele é abordado por João Batista, onde Jesus bateu assim, eu não sou digno de tirar suas sandálias. Então, ou seja, era uma peça da vestimenta comum naquele povo. Então, queridos, são informações que nós trazemos aqui para os irmãos, que são dados históricos, que precisam ser considerados quando eu leio acerca dos evangelhos. Um outro ponto que eu quero falar com os irmãos aqui é sobre as classes sociais que existiam naquela época. Se eu falo acerca de Jesus, eu tenho que olhar obrigatoriamente para a classe predominante da cultura, ou classe predominante da realidade de Jesus. Qual era essa classe? Classe judaica. Ela se dividia em duas partes, basicamente, né? Ela tinha ali uma classe dos religiosos e uma classe do membro dos sinédrios. Então, ou seja, eles se dividiam ali em aristocracia, né? A parte mais alta, né? A parte do topo dessa estrutura social. Então, nessa classe do topo aristocrática, ela tinha dois grupos. O grupo religioso, que era um sacerdote, né? As famílias mais abastadas, e também os membros do sinédrio.
que era essa classe. E existia uma segunda classe, né, que não são judaica, que também tinha algumas divisões. A primeira, uma classe média, que era a classe absorvida pelo Império Romano, onde estava presente ali algumas pessoas que viviam na dependência do Império, próximo do governo. Existia também ali o que nós conhecemos como plebe, que era a parte mais pobre da sociedade, que vivia situações de mendigância, então, ou seja, mendigavam o pão, pediam. Era muito comum, no tempo de Jesus, pessoas pedindo um pão para comer. Não só aqueles enfermos, abandonados, os leprosos que nós conhecemos, que são tão citados nos evangelhos, não somente essa classe, mas como era normal, as pessoas viviam ali pedindo para poder comer. Era conhecido como plebe. E nós tínhamos outra classe também, que era as classes dos escravos. E bem interessante, meus irmãos, que os escravos não eram os escravos que nós conhecemos na cultura nossa nacional brasileira. Quando nós olhamos para a realidade escravocrata brasileira, nós vemos ali o negro, muitas vezes, sendo escravizado. Tentaram também escravizar os índios, que não aceitaram essa situação social, mas os negros foram subjugados. No início da nossa história, a escravidão era uma outra realidade, é uma outra composição. Mas aqui, os escravos tinham uma outra realidade. Interessante, meus irmãos, faziam parte dos escravos médicos, peritos, contabilistas, professores, artistas, dentre outros. Interessante, meus irmãos, que os escravos eles tinham uma obrigação muito importante, que nós podemos ver um pouco mais na frente, mas vou adiantar para os irmãos. Eles ensinavam, eram delegados a eles ensinar as crianças. Então, ou seja, quando nós somos escravos ali, lemos alguma coisa acerca de escravos, nós não podemos tão somente olhar para a realidade que nós conhecemos na história brasileira, na história do Brasil como escravo. Nós temos que olhar para a realidade dos escravos naquele tempo de Jesus. E tínhamos também outra classe, que era a escória da sociedade, que eram os criminosos, aqueles que roubavam, que matavam, que normalmente eles tinham como pena, né, capital, a morte, né, a pena de morte, e basicamente pela cruz. Então, queridos, eram classes sociais onde se dividiam ali a realidade social do tempo de Jesus. Então é necessário, quando eu olho para essa realidade, quando eu vejo a realidade do tempo de Jesus, quando eu penso em escravo, eu tenho que pensar escravo nessa configuração, considerar também essa configuração. Quando eu penso ali na aristocracia do povo judaico, eu tenho que entender que nesse bloco, nesse grupo, estavam ali as famílias mais ricas, estava ali o sacerdote, também estava ali um membro do Sinédrio. Então, ou seja, meus irmãos, que era o membro do Sinédrio ali, era a alta corte, né, do judaísmo. Então, ou seja, quando eu olho para essa realidade, para essa estrutura social, eu tenho que olhar dessa forma. Quando eu começo a olhar dessa forma, eu começo a compreender melhor o que a palavra me fala acerca disso. Então, queridos, quando eu vejo o julgamento de Jesus no Sinédrio, eu tenho que entender que era algo bem distante, alguém bem distante da realidade de Jesus, porque Jesus ele estava enquadrado num outro cenário. Jesus está enquadrado ali numa outra realidade social. Então, ou seja, Jesus ele fazia parte do povo mais pobre. Talvez pudesse me enquadrar aqui, Jesus, na realidade da plebe aqui. Então, ou seja, aqueles não há nenhum relato falando que Jesus mendigou o pão, mas há um relato que Jesus era pobre. Que Jesus, quando nasceu, não tinha nem aonde ele nascer, que ele nasceu numa estrebaria, que ele nasceu numa situação um pouco mais difícil, um pouco mais humilde. Então, ou seja, a realidade de Jesus é uma realidade de pobreza, de dificuldade. O seu pai era carpinteiro, Jesus aprende o ofício de carpintaria. Então, ou seja, nós vemos Jesus dentro desse cenário. Então, quem julga Jesus, ele está fora dessa realidade. Então, ali já não havia qualquer condescendência com a realidade de Jesus. Jesus ali era um insurgente daquele povo, um revolucionário que estava se levantando contra a religião judaica. Nós vamos ver ali como que essa realidade se juntam, essas duas grupos sociais, tanto os religiosos, né, que nós chamamos aqui de sacerdotes, se aproximam do membro do conselho. Então, ou seja, eles faziam parte da mesma classe social. Então, ou seja, eles fazem parte da aristocracia. Então, um grupo bem próximo, que caminhavam muito próximo, numa realidade social. Então, quando eu penso em estrutura social, eu tenho que ver dessa forma. E como era visto, por exemplo, as famílias
no tempo de Jesus, como acontecia, como era um cenário de família, né? Nós temos hoje uma concepção de família um pouco diferente daquela realidade, né? Até em termos de organização e funções também. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos algo muito parecido. O pai provedor, o pai saía de casa, provia, a mãe ficava em casa, cuidava dos filhos, educava os filhos. Hoje, a nossa realidade social é outra, né? Muitas vezes o pai e a mãe, eles saem para trabalhar. Os dois juntos, os filhos já tem alguém que toma conta, uma babá, ou fica numa creche, uma outra realidade. Mas aqui no tempo de Jesus, nós temos uma composição diferente. Nós temos, por exemplo, a família, ela é uma unidade social e básica. Então, no tempo de Jesus, a família ela era a base daquela sociedade. E por ser a base, meus irmãos, ela tinha uma estrutura. A primeira coisa, era um sistema patriarcal. E o que vem a ser um sistema patriarcal, né? A família, ela não tinha sobrenome. Você, por exemplo, pode ser que você tenha o seu nome e o seu sobrenome, que remete à sua família. Mas aqui nós temos uma outra realidade, uma realidade de um sistema patriarcal, onde ali os filhos eram ligados aos pais. Nós vamos entender, por exemplo, ali, quando Jesus fala acerca de Pedro, que em um momento chamamos de Pedro de Bar Jonas. O que quer dizer Bar, né? Bar quer dizer filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Então, ou seja, nós vamos vendo ali que existia uma ligação do pai com o filho. É um sistema patriarcal. Por isso nós estamos vendo ali muitas vezes as citações acerca dos filhos, falando, relacionando os filhos aos pais. Então nós vamos ali essa estrutura familiar. Nós vemos também, meus irmãos, que a mulher ela tinha pouco valor ou quase nenhum valor dentro da questão social. Então, ou seja, a mulher não tinha muito valor, havia alegria no nascimento de um menino, mas tristeza quando nascia uma menina. Então, ou seja, o menino ele era muito mais bem esperado no seu nascimento do que uma menina, porque uma menina não tinha valor. E quando essa menina vinha como primogênito, piorava muito mais a situação social daquela família. Então, queridos, olha como ele tinha um peso importante, um filho homem, como era importante porque a mulher não tinha valor social, a mulher ela não tinha voz social. Jesus, ele vai incluir a mulher. E nós vamos ver, muitas vezes, recriminações acerca da mulher. Ou seja, aquela mulher chorando aos pés de Jesus, ela é recriminada, porque está chorando aos pés de Jesus o tempo todo. A mulher que quebra ali um vidro de alabastro e perfuma Jesus, ela é recriminada, não só pelo perfume, mas também por ser mulher, aproximar. Então, ou seja, a mulher não tinha vez, não tinha voz. Então, ou seja, a mulher era discriminada. Era uma realidade social. Nós vemos no Brasil hoje a mulher sendo preservada, a mulher sendo valorizada, a mulher tendo ali um espaço social, a mulher, por exemplo, no cenário político, é obrigatório ter no nosso país um número mínimo de mulheres dentro de um partido político. E isso, o que é isso aí, meus irmãos? Isso é você valorizar a mulher. Então, ou seja, a mulher é ter sido valorizada na sociedade do dia de hoje. Jesus, ele foi ali alguém que quebrou o paradigma naquela sociedade, quando ele vem valorizar a mulher, quando ele vem ouvir a mulher, quando ele preserva a mulher, as vias de ser apedrejada. Por quem? Pela autoridade ali judaica, pelos fariseus, pelos religiosos judaicos, e eles iam aplicar a lei judaica sobre aquela mulher. E Jesus, ele preserva aquela mulher, ele dá voz àquela mulher, dá oportunidade àquela mulher, ele resgata a dignidade daquela mulher. Então, meus irmãos, é algo muito forte. Não é somente ali, não estou querendo de maneira não tirar peso ou valor que existe no texto, né? Mas não é somente aquela mulher que está com seus pecados perdoados, ela tem a sua vida valorizada na sociedade. Então a mulher não tinha valor nenhum. A escolha do esposo e da esposa, essa aliança muitas vezes não era feito pelos nubentes, né? Você se apaixonar pela sua esposa hoje, a sua esposa se apaixonar por você hoje, se conhecer, conversar e depois casarem. Muitas vezes a aliança era feita em famílias. Então, ou seja, os nubentes não tinham qualquer escolha. Aí eu vou olhar para a realidade de Maria. Maria, uma jovem, uma menina, alguns dizem que ela tinha 12, 13, 14 anos. Então, ou seja, ela era muito nova. Uma debutante, vamos dizer assim, muito nova na sua idade. Então os pais das famílias fazem aliança ali para os seus filhos casarem. Então era uma outra realidade social. E nós vamos olhar para o século passado, início do século passado, existia algumas alianças nesse sentido também, não tão presente como no tempo de Jesus. Aí quando eu vejo Maria casando com José, eu posso ver que ela ali
talvez tenha sido ali aliançada com a família para que pudesse casar com José. Então eu posso ver essa realidade. O primogênito, né? Vamos ver o valor do filho mais velho, o filho homem. E esse filho mais velho, ele era alguém que tinha a bênção do seu pai. Ele é alguém que possuía a maior parte da herança. E nós vamos ver isso aí onde? Filho pródigo, por exemplo. Nós vamos ver o filho pródigo pedindo a sua parte, indo com a sua parte embora, o filho mais velho ficando com a parte dele. Nós vamos ver isso aí lá atrás, um pouco mais atrás. Nós podemos ver lá e olhar e aplicar também com a mesma propriedade a realidade que aconteceu ali com Isaac, com Jacó e com Esaú. Que o Esaú tinha direito à primogenitura, a maior parte, e no final ali ela é usurpada por Jacó, ele recebe todas as suas bênçãos. E Isaac fala para o seu filho assim, ó, não tem nenhuma bênção para você. E começa a proferir palavras. Você vai servir seu irmão, você vai ser isso, aquilo, outro. Então, ou seja, a primogenitura era algo muito importante nessa estrutura, nessa realidade social. Então, quando eu olho, por exemplo, ali, Jesus para a realidade social ali, quando olhamos Jesus histórico, ele é primogênito. Por quê, meus irmãos? Porque existiam outros irmãos de Jesus. Quais? Judas, por exemplo, foi meio-irmão de Jesus. Tiago, meio-irmão de Jesus. Onde você vê isso? Lá nas cartas de Judas e de Tiago. Quando ele fala irmão de Jesus e meio-irmão. Por que meio-irmão? Porque ele nasceu de Maria, e o que eles tinham em comum ali era Maria como mãe. Então, Jesus, ele é o primogênito nesse cenário. Mas quando eu olho no viés religioso e cristão, nós vamos ver Jesus, o unigênito do Pai. Por que unigênito? Porque ele é único. Então, meus irmãos, há uma separação nesse entendimento, no olhar cristão e no olhar histórico. E eu tenho que considerar isso quando eu olho, quando eu leio o Evangelho acerca de Jesus. E nós vamos ver também, meus irmãos, dois grupos seguintes nessa estrutura social, que são as crianças e os escravos. Então, ou seja, a criança e os escravos não tinham qualquer valor nesse sentido de posição social. Então, a criança, muitas vezes, era alijada de todo o convívio. E nós vamos ver Jesus incluindo as crianças. Não só incluindo, como valorizando. Não só valorizando, como dando destaque a essa criança. Fala assim, ó, quem quiser entrar no reino, tem que ser igual a uma criança. Ele fala assim, ó, não impeçais vir a minha criança. Por quê? É da cultura. As crianças separadas, as crianças longe, as crianças não estavam presentes. Então, ou seja, as crianças eram um grupo social mais colocado à parte. Colocado à parte. Ele não tinha ali qualquer inclusão social. E Jesus vai incluir essa criança. Aí eu vou entender por que Jesus faz isso. Por que Jesus ele é um lado diferente quando ele faz isso. Por que Jesus ele vai trazer a importância da criança dentro do cenário social, na cultura judaica. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos isso. Um outro ponto que nós podemos ver ainda dentro desse ambiente social judaico é a questão do sistema educacional. Quando eu falo hoje em educação, né, sistema educacional, nós podemos entender hoje escola, por exemplo, nós vamos entender a creche, vamos entender o pré-primário, vamos entender o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade. É uma realidade de estrutura educacional que nós temos hoje. Quando nós olhamos o cenário da sociedade atual, contemporânea. Mas no tempo de Jesus é uma outra realidade. Primeira coisa, meus irmãos, como diz os irmãos, os escravos naquela cultura, eles ensinavam as crianças. Eles alfabetizavam as crianças ali em primeiro plano, né? Na cultura da sociedade. Já o judeu, ele tinha uma outra concepção. Qual a concepção? Ele ensinava os seus filhos. Por quê? Porque ele ensinava principalmente a guardar a lei. Ele ensinava a guardar a Torá. Então uma criança ali com poucos anos de idade, ela já recitava muito texto bíblico. Muitos textos da Bíblia hebraica. Por que isso aí, meus irmãos? Porque havia uma preocupação de educar essas crianças. Havia uma educação de conduzir essas crianças dentro desse ambiente educacional. Então, ou seja, a configuração que nós temos como escola, para eles, era uma outra realidade. As crianças eram educadas dentro de casa. E depois, era educada no templo, né? Porque se nós olharmos lá para a realidade do exílio da Babilônia, nós vamos ver surgir um ambiente ali, dentro da cultura judaica, naquele cenário de exílio da Babilônia. O que era? As sinagogas. E as sinagogas tinham também, além do local de cultuar a Deus, era local de ensino da palavra, ensino da Torá. Então, em outro momento, eles passam por esse ambiente.
Então, queridos, o sistema que nós temos educacional é esse, né? Nós vamos ver muitas vezes Paulo, né, Pedro, quando vai expandir o Evangelho, quando ele vai levar o Evangelho, quando ele está começando a expandir o Evangelho em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Paulo se dirigindo à sinagoga, se dirigindo a esse ambiente. Então, ou seja, esse ambiente de ensino da palavra, ele existia naquele cenário social. Então, nós pensamos em educação, nós vamos pensar nesse sentido. A educação, ela caminhando dentro dessas duas vertentes. Uma vertente onde existia o ensino dos escravos, como falei para os irmãos, que era composto de médicos, que era composto de professores, que era composto ali de algumas pessoas com destaques, e também uma questão de uma cultura judaica, onde o judeu ele se preocupava em educar o seu filho e trazer para ele uma educação que tivesse também um viés também religioso. Um outro aspecto, meus irmãos, no cenário desse ambiente social, nós temos a literatura. O que se tinha como escrito, o que se tinha como pesquisa, como fonte, naquela época que nós podemos considerar, que era ali tido como literatura, que era ali documentos que se tinham acesso. Primeiro aqui nós podemos ver a Bíblia hebraica, então, ou seja, os escritos hebraicos. Não é como nós conhecemos hoje, né? Você pega a sua Bíblia, por exemplo, ela tem toda uma subdivisão em livros, capítulos, versículos, né? E que facilita, inclusive, nós encontrarmos alguns textos que nós queremos pesquisar ou ler. Quando nós vemos na realidade da cultura naquela época, os escritos, a Bíblia hebraica, ela eram rolos, né? E os rolos não era como nós conhecemos aqui, por exemplo, né? O rolo só de Isaías, não. Existiam vários rolos no livro de Isaías. Existiam rolos de muitos profetas. Por exemplo, quantos profetas coubesse naquele rolo, eram escritos e registrados naquele rolo. Então não era fácil encontrar as escrituras. E quando eu vejo ali em Lucas capítulo 4, onde Jesus vai tomar uma palavra no templo, e que ele pega um texto e lê o texto que nós conhecemos lá em Isaías 61, Jesus ele pega a Bíblia escrita, os escritos ali, numa linguagem hebraica, né? Então eles tinham esses escritos que nós conhecemos hoje como escritura hebraica. Um outro escrito que tinha era a Septuaginta. E o que era a Septuaginta? Era ali os livros hebraicos que foram escritos para a língua grega. Então, ou seja, 72 rabinos, né, judaico, pegaram durante o Império Grego Helênico e traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Então, ou seja, nós temos aí uma composição da Septuaginta. Nós temos também o Targum. O que é o Targum? Ele era ali a tradução dos textos hebraicos do Antigo Testamento para o aramaico. Então, eram documentos que nasceram onde? Nasceram lá dentro da Babilônia. Então, esses documentos, eles acompanharam essa sociedade. Nós temos também os livros apócrifos, que são incluídos na cultura, no ambiente helênico, são incluídos dentro da Bíblia hebraica, que foi traduzida para o grego. Então são 7 livros, né? Tobias, Judite, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, alguns textos, alguma inclusão em Daniel, você também tem ali também. São livros, Baruque também está ali, né? Livro de sabedorias, algum acréscimo em Esther. Então são os livros apócrifos que fazem parte, que também são pontos de pesquisa também. Existem outros escritos que são pseudo-epígrafos, que são livros que são escritos, mas que são autoria duvidosas, conferidas a alguns personagens do Antigo Testamento. Por exemplo, existe o Apocalipse de Abraão. Se você não sabe disso, existe livro. Existe o Apocalipse de Enoque. São alguns livros que eles eram o que ali? Somente culturais, somente relatos escritos, mas não tinham ali nenhum sentido canônico. Mas eles eram presentes nessa história. São literaturas que são consideradas, que são lidas, também pesquisadas. Nós temos também outra composição, outra literatura, chamada de Talmud. O que era o Talmud? Era uma coleção das tradições dos anciãos. Então, ou seja, é aquilo que eles tinham de comentário, que eles escreviam esses livros. Então, o Talmud, ele era ali a composição dos anciãos, tradicionalmente escritos. Nós temos também a Mishnah. O que é Mishnah? Ela é a lei oral do judeu.
E por fim, nós temos a Guemará, que era a interpretação dessa lei oral. E a Guemará ela vai ter ali 12 volumes, salvo o menor juízo. Dentro dos 12 volumes, nós temos a Mishnah, dentro desse compêndio, dessa coleção da Guemará. Então, ou seja, são documentos, são livros, são literaturas que faziam parte dessa cultura, que instruía o povo naquela época, ao qual se deparavam. Eles não tinham somente a Bíblia hebraica e não somente o Novo Testamento. Então, meus irmãos, era uma coletânea muito grande de literaturas que eram consideradas, que eram pesquisadas, que eram escritas, reescritas. Os escribas, eles cumprem essa finalidade de reescrever, de escrever, de copiar, né? São os copistas, são os escribas. Então, ou seja, eles fazem, esses documentos fazem parte dessa grande gama literária. Então, meus irmãos, é preciso, quando eu leio os evangelhos, considerar também isso. Então, até porque os evangelhos que nós temos em nossas mãos hoje, ele não foi escrito naquela época, né? Bem dizer, pouquíssimos dos apóstolos tiveram acesso a esses documentos. Eles ficaram muito no campo oral, a tradução também, a tradição ela foi oral naquela época também. Então, não temos como temos hoje, vamos ter ali, salvo o melhor juízo, eu trago semana que vem essa informação mais precisa, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o livro de Marcos. Ele foi escrito ali mais ou menos em 56 depois de Cristo. Então, a realidade era muito diferente. E os acessos a esses documentos não é como os nossos acessos que nós temos hoje. Então, nós temos que considerar essa realidade literária que existia naquela época. Um outro ponto, queridos, nesse ambiente social, que ainda falamos sobre a questão dos evangelhos, é quanto à religiosidade que nós tínhamos ali. E nós podemos dividir em duas partes, em dois blocos, se podemos dizer assim. O primeiro é o judaísmo, que nós conhecemos muito bem, que ele guarda alguns valores, que eu vou citar um pouquinho mais adiante para os irmãos. Mas nós temos também o paganismo. O que era o paganismo? Eram as religiões pagãs, que eram muito presentes, né, naquela cultura. E nós conhecemos ali que os gregos, eles tinham seus panteões, também ali nós tínhamos ali os romanos, que também tinham seus panteões, e outras civilizações que faziam parte daquele contexto. Nós vamos ver ali muito combate às religiões presentes ali, e nós, como eu falei para os irmãos na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre os apologetas, e os apologetas vão defender a fé, e os apóstolos, né, ele também se preocupa em defender a fé. Nós vamos ver também o apóstolo João defendendo a fé. O seu evangelho, basicamente, ele vai se preocupar em defender a fé contra grupos ali que existiam naquela época, combatendo a fé cristã. Então, meus irmãos, eram os dois grupos religiosos, que nós podemos chamar assim, dentro da realidade, daquele cenário do Novo Testamento. Então, nós vamos ver ali, para citar para os irmãos, na visão romana, nós temos Júpiter, o Deus do céu. Já para o grego, nós temos Zeus. Nós temos aqui na visão romana Netuno como Deus do mar, e nós temos o Poseidon, algo paralelo na cultura grega. Nós temos aqui Plutão, na cultura romana, o Deus do inferno, e nós vamos ver Hades como o Deus grego, o Deus do inferno. Então, queridos, existia ali, nós conhecemos a história que está ali registrada no livro de Atos, capítulo 19, onde Paulo fala acerca da deusa Diana, né? A deusa do céu e a deusa do povo de Efésios. Então, ou seja, o povo de Éfeso, ele tinha essa deusa para eles, né, como uma deusa que desceu do céu, a grande deusa, e que Paulo vai combater essa deusa e vai acabar mexendo na economia daquela localidade. Então, queridos, tudo isso nós temos que considerar quando nós lemos o livro dos evangelhos. E nós vamos ver, na doutrina judaica, nós vamos ver ali que o judeu ele fala acerca do galardão, do castigo, do pecado, da eleição, da lei, da paternidade divina. Então, ou seja, eles se consideravam um povo eleito de Deus. Tinha Deus, um único Deus como Pai. Então, ou seja, o judeu, ele vai ali se posicionar como uma religião monoteísta. Nós vamos ver essa religião monoteísta também surgindo no século VII. Com quem? Com o islamismo. O islamismo é outra religião monoteísta. E também o cristianismo é outra religião monoteísta. Então, queridos, naquele tempo só existia o judeu como um povo que
que defendia o monoteísmo. Os demais povos eram povos politeístas, tinham vários deuses e Deus para todas as coisas. Nós vamos ver, adiantando um pouquinho mais, lá para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Paulo lá em Atenas, onde existiam vários postes ídolos para vários deuses, até para o Deus desconhecido, para não correr o risco de esquecer de algum Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver toda essa realidade no cenário do ambiente social. Quando se fala em religião, devemos pensar nisso. Então, ou seja, nós vamos ver ali Jesus como sendo o homem-Deus. E isso é refutado por quem? Pelo judeu. O judeu não compreende isso. Os judeus não espera nessa visão o Messias. O Messias, ele é esperado de outra maneira. Mas o Messias, ele é guardado também pelo judeu. E dentro dessa cultura judaica, onde nós aproximamos ali a cultura judaica cristã, nós vamos ver o Messias sendo citado aonde? No Antigo Testamento. E nós vamos ver para nós o cumprimento dessa promessa na vida de Jesus. Já o judeu, ele não aceita isso. Ele não aceita essa realidade. Então, meus irmãos, é necessário nós entendermos, nós olharmos isso aí. Nós temos ali algumas seitas judaicas, né? Podemos citar alguma delas aqui. Por exemplo, o farisaísmo, né? Que eram os mais influentes no dia do Novo Testamento. Era o grupo ali mais influente dentro dessa cultura judaica. Nós temos também os saduceus, que são aquele grupo que não crê ali na existência, né, de anjos e não crê também na ressurreição. Nós vamos ver Jesus falando acerca disso, quando eles indagam a Jesus. Jesus, se caso um homem casar, porque na cultura judaica, né, quando morria-se alguém e que não tinha tido filhos, um outro irmão, um outro descendente poderia casar com essa mulher até que tivesse filho com essa mulher. Então, ou seja, ele era ali algo dentro da cultura judaica. E quando Jesus é arguído acerca disso, que eles colocam várias suposições, ele fala assim, quando na ressurreição essa mulher vier, qual desses 7 homens casará com essa mulher? Então Jesus fala assim, errai por não conhecer as Escrituras, né? E lá no céu não se casará, nem se dará em casamento. Mas eles não acreditavam na ressurreição. E é um grupo que tinha também outro grupo, também os essênicos, que era um grupo um pouco mais recluso, do qual João Batista fazia parte. João Batista fazia parte desse grupo, dos essênicos. Nós temos também ali os zelotes. Quem são os zelotes? Alguém que confiava na força da espada. O zelote era alguém que confiava na força da espada. Então, ou seja, Judas Iscariote fazia parte desse grupo, mas quem fazia parte desse grupo? Pedro, né, o apóstolo Pedro, também fazia parte desse grupo. Por isso que Pedro, ele saca a espada e arranca a orelha de Malco, quando vem ali os guardas romanos prenderem a Jesus. Por isso que Judas não entendia a maneira que Jesus estava ali implantando ali, na verdade, o reino de Deus através do amor. Então, ou seja, eram coisas que aconteciam naquela realidade e que nós devemos entender por que acontecia dessa forma. Tinha também outro grupo, que eram os herodianos. Quem eram esses grupos? Era um grupo que vinham da descendência de Herodes, da dinastia de Herodes. E alguns judeus, eles faziam voz, se associavam a esse grupo. E também tinham os escribas, que não eram praticamente uma seita, mas eram aqueles que participavam das escritas, das escritas da palavra, reproduzir palavras, os copistas da época que faziam parte desse grupo. Então, queridos, a religião, na verdade, ela caminhava dentro de vários patamares que nós citamos aqui nessa manhã. Partindo agora, queridos, para a questão do sistema filosófico, né? O que nós entendemos ali como filosofia, o sistema filosófico, era aqueles grupos de conhecimentos, de pensamentos, que basicamente eles combatiam a fé cristã. Nós temos ali como mais presente o platonismo e também o gnosticismo. Existiam outras correntes também que caminhavam muito próximo, né, do platonismo. Nós temos ali o neoplatonismo também, outro grupo, né? Nós temos o docetismo também, que é um grupo que vai surgir lá no século II, mais avançado, mas também vem combater a fé cristã. Então, queridos, nós temos que compreender o que acontecia nessa época. Quando eu olho, por exemplo, para o Evangelho de João, nós vamos ver João afirmando que Jesus é Deus. E essa afirmação de João, ele vai combater
basicamente o gnosticismo. Porque o gnosticismo, ele fazia uma dicotomia, uma separação do corpo e da alma. O gnosticismo, ele entendia ali bem próximo do que falava o platonismo, né? O platonismo, ele falava que o corpo era mau e que o espírito era bom. E não podia existir uma ligação de uma coisa com a outra. E por esse motivo, a carne deveria sofrer, mas o espírito deveria ser preservado. E o gnosticismo, ele também entende dessa forma. E ele vai entender que Jesus, ele não podia ser o Deus encarnado. Ele podia sim ser Deus, mas somente no âmbito espiritual, não o Deus encarnado. E João vai dizer justamente isso aí, que ele fala que o verbo se tornou carne. Então, queridos, quando eu vejo João afirmando e reafirmando essa questão, Jesus sendo Deus, sendo Filho de Deus, vendo isso daí, eu começo a entender que João, ele não fala somente só para reafirmar meu coração. Quando eu leio no dia de hoje, ele falava para combater algo que se levantava contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus e contra o Jesus encarnado. Então, queridos, eu preciso entender dessa forma, eu preciso caminhar dessa maneira, eu preciso compreender que Jesus, ele é tido como Jesus Deus, onde eu olho Jesus num viés cristão, quando eu olho Jesus num viés religioso, mas também tenho que entender um Jesus histórico, que havia um cenário em volta de Jesus, havia um cenário ali próximo, que era o pano de fundo, aquilo que acontecia com Jesus. Então, eu tenho que entender isso daí. Muitas vezes, queridos, eu me privo dessa visão. Muitas vezes, eu me separo dessa visão. Eu quero entender a Bíblia tão somente como um livro espiritual. E ele é espiritual. Ele tem um valor espiritual. Ele tem um significado espiritual na minha e na sua vida. Mas, queridos, eu preciso entender também o livro, a Bíblia, como um livro histórico. Eu preciso entender porque eu vou fechar, eu vou ali completar a minha compreensão. Então, queridos, eu preciso também investigar, fazer uma investigação histórica. E quando eu faço uma investigação histórica, eu não vou diminuir em nada. Eu não vou diminuir em nada o valor da Bíblia. Eu não vou diminuir nada a santidade da palavra de Deus. De maneira nenhuma. Eu vou trazer enriquecimento para o meu conhecimento, para aquilo que eu tenho estudado acerca do Evangelho. Então, queridos, o que eu quero, na verdade, aqui nessa manhã, nesse domingo, é iniciarmos aqui uma primeira parte introdutória dos Evangelhos. O que nós queremos aqui é abrir, na verdade, uma série de estudo um pouco mais aprofundado daquilo que nós conhecemos acerca do Evangelho. Porque muitas vezes, queridos, eu olho os milagres de Jesus e eu me prendo muitas vezes ao milagre tão somente, aonde ele tem ali um fundo histórico, aonde tem uma ligação com o cumprimento de uma profecia. E eu preciso ler dessa maneira, eu preciso compreender dessa forma. Assim eu vou entender a Bíblia nos dois universos que ela se separa. Quando eu olho a Bíblia dividido, quando Jesus divide a palavra, onde existe o Antigo Testamento e existe ali um Novo Testamento que nós conhecemos. Onde nós vamos ver ali que o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo, que o Novo é o cumprimento do Antigo Testamento. E eu consigo compreender todo esse fechamento. Então, meus amados, eu preciso ali olhar a Bíblia, olhar o Evangelho a partir desse viés. E na próxima semana, eu queria dar continuidade à nossa aula introdutória, caminhando um pouco mais, né? De uma maneira mais panorâmica nos 4 evangelhos da palavra de Deus, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Então, queridos, essa é a nossa proposta, essa é a nossa caminhada com você durante esses próximos domingos. Eu acredito que nós vamos caminhar até o fim do ano, né? Alguns pastores revezando aqui para poder trabalhar esses livros, trabalhar aqui cada evangelho na sua particularidade, procurando ali nos fazer entender o porquê de cada coisa, né? Por exemplo, com certeza você vai ver ali que existe no primeiro capítulo de Mateus, a genealogia de Jesus, ela começa lá em Abraão. Porque Mateus, ele tinha uma intenção nesse relato, ele tinha intenção nesse dado histórico para o povo que ele está se direcionando. E como nós vamos ver, por exemplo, lá em Lucas capítulo 3, nós também vamos ver uma genealogia, mas só que ela é diferente. Lucas começa de Jesus e termina lá em Adão. Então, queridos, há um propósito disso daí, há um propósito, um porquê de cada coisa. Por que isso? Está ligado ao autor, está ligado ao destinatário,
está ligado à intenção que você quer com esse livro, e isso nós queremos construir, caminhar junto com vocês nesses próximos domingos. Então, queridos, se você tem alguma pergunta, se você colocou alguma pergunta, nós vamos estar respondendo no próximo domingo essas perguntas, esses questionamentos. Nós vamos abrir a aula no próximo domingo aqui, respondendo as perguntas que foram feitas nessa manhã. E fazendo uma ligação com essa aula de hoje, para podermos aí fecharmos essa aula introdutória. Como eu disse para os irmãos, não é uma aula panorâmica, não vamos dar um sobrevoo, nós vamos mergulhar um pouco mais. E por isso que eu trouxe para vocês aqui algo que fala sobre a história, algo que fala sobre os impérios, algo que fala sobre os governos, como Jesus viveu, como Jesus nasceu, o que se encontrava como cultura, ambiente social, vestimenta da época, né? A religião da época, tudo isso é importante para nós considerarmos quando nós queremos ler o Evangelho com maior profundidade e termos mais solidez na nossa compreensão. Eu espero ter contribuído com você, eu espero ter gostado do seu coração, para que nós possamos ali nos debruçar sobre ali os Evangelhos. Então você dizer assim, pastor, mas é tão batido o Evangelho. Eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, que a palavra de Deus, ela é digna de nós lermos todos os dias, ainda que seja o mesmo texto. Se nós nos prendermos somente a João capítulo 3, versículo 16, nós estaremos ali enriquecendo nosso coração e fortalecendo nossa fé. Ainda mais se nós lermos os outros textos, as outras narrativas que nós temos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você fique na paz, tenha um bom domingo. Não esqueça que nesse domingo agora, nessa noite, no dia de hoje, nós estaremos aqui ministrando a ceia do Senhor. Se você faz parte desse grupo, que por enquanto pode vir à casa do Senhor, venha conosco, participe conosco. Se você não pode participar, tenha com você todos os alimentos, porque a ceia vai ser tanto presencial também como online. Que Deus te abençoe, bom domingo, fica na paz do Senhor Jesus.